Olá! Esse videoaula é dirigido aos alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Tudo bem, galera? Meus amores, como vocês estão? Nós já estamos estudando o direito das obrigações. Em aulas presenciais, nós já vimos a teoria geral das obrigações e também a classificação. Nessa classificação, nós vimos conceitos e já vimos as regras aplicáveis quando há uma perda total, perda parcial, com culpa, sem culpa do devedor, nas modalidades de obrigação de dar, coisa certa, coisa incerta, fazer, não fazer, obrigações alternativas. E hoje nós vamos iniciar nosso estudo das obrigações divisíveis e indivisíveis. Vocês já estudaram no primeiro ano, na disciplina de Direito Civil, os bens divisíveis e indivisíveis nos artigos 87 e 88 do Código Civil. Hoje nós estudaremos as prestações, a obrigação. Já conhecemos os elementos que compõem a relação jurídica, os elementos subjetivos, né, que é o credor, devedor, credores ou devedores, o elemento subjetivo, que é a prestação. Certo? Então, quando há apenas um credor e um devedor, não tem bastante utilidade jurídica, nem interesse para nós sabermos regras de divisibilidade ou indivisibilidade da prestação. Por exemplo, se eu tiver um credor e um devedor, se a obrigação for divisível ou indivisível, tanto faz. Se o credor deve um carro, ele vai entregar um carro para o credor, o devedor vai entregar para o credor. Não tem muita utilidade. Ainda que nós tivéssemos um carro e uma casa, não teria muita utilidade para a gente saber se é divisível ou não, né? Aquele credor, ele tem direito a receber do devedor o carro e a casa, independente se esse bem for divisível ou não. Então, para nós, o que interessa são se essas obrigações são divisíveis ou não, quando houver uma pluralidade de credores ou devedores. A gente não tem muito tempo de editar esses vídeos, né? São todos muito corridos. Mas imagine se eu tenho 3 devedores e o único credor e a prestação é uma casa que por natureza é indivisível, né? Como que acontecerá? Se esses 3 devedores devem uma casa para o credor ou se for uma questão de um devedor de uma casa para 3 credores. Quais são as regras aplicáveis nesse caso? Ou poderá haver também uma pluralidade de credores, uma pluralidade de devedores, se a prestação for indivisível. Porque se ela for divisível, é muito tranquilo. Se eu tenho, por exemplo, um credor e 2 devedores. Se a prestação for, por exemplo, 2 canetas, vai entregar uma caneta para um para outra. Se for 2 devedores, um devedor entrega uma caneta, outro devedor entrega outra caneta. Então não tem, porque a prestação é divisível. Mas se for indivisível, quais são as regras que nós aplicaremos? Nós já sabemos que no artigo 314, vamos lá, 314 do Código Civil, diz que ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber e nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, vamos imaginar que a prestação é divisível, mas se aqueles bens a entregar são divisíveis, mas foi convencionado que vai pagar de uma única vez, o credor não é obrigado a receber parcelado e nem pode obrigar o devedor a pagar de forma parcelada, a não ser que haja um acordo entre eles, certo? Então, continuando nosso estudo, nós vamos lembrar que esse conteúdo está no Código Civil, artigo 257 até o 263, certo? Lembrando que as obrigações de dar, elas podem ser divisíveis ou indivisíveis, dependendo da natureza do objeto. Se for para entregar uma casa, indivisível. Se for para entregar sacas de feijão, por exemplo, é divisível.
né? As obrigações de fazer, dependendo se aquela prestação é uma atividade que pode ser efetuada em parcelas, tudo bem, é possível que seja divisível ou não. As obrigações de não fazer, que é abster-se de um ato, ela por natureza é indivisível, certo? Então veja que o artigo 258 diz assim que, vamos ler o artigo 258, a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, né, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Então, não apenas a natureza da coisa pode tornar a prestação indivisível, tá? Então, quando é por natureza, nós vamos pensar, por exemplo, se a entrega de um relógio, ele é indivisível. Por quê? Se eu tirar a pulseira, se eu desmontar esse relógio, ela deixa de ter uma utilidade para a qual foi criada, perde a sua substância, né? Mesma coisa um carro, eu posso desmontar esse carro e vender partes dele, mas o carro em si, ele perde a sua, qual é a finalidade para o qual ele foi criado. Então a natureza da coisa, que é o que é mais utilizado, pode tornar a coisa indivisível. Uma casa é indivisível, né? Eu não tenho como separar os quartos, os cômodos dela e ainda torná-la de forma que é utilizável, certo? Então, essa é um dos motivos. Então, olha lá, abre o seu código no artigo 258, que fala que a natureza do objeto pode ser uma das causas da sua indivisibilidade, tá? Mas também diz o artigo 258 que por motivo de ordem econômica. O que diz respeito a essa coisa econômica? Por exemplo, se decorre de uma ordem legal, você olhar as regras sobre divisibilidade de terreno, de lote urbano, existe uma metragem que pode ser partilhado. Dependendo do tamanho daquele lote, ele não pode ser mais divisível. Imagine que se a gente for pensar na natureza daquele lote, você pode dividir em tiras de 1 metro cada um, de frente. Mas a ordem econômica, né, tem as leis próprias que impedem essa divisão. Então, ela se torna indivisível dependendo do tamanho, da metragem daquele terreno. A mesma coisa acontece com a propriedade agrícola, de pequenas propriedades agrícolas. Existe uma legislação que impede a divisão de determinado tamanho daquela propriedade agrícola. Por exemplo, prestação alimentícia também, porque a natureza de alimentos, né, que tem a dignidade da pessoa humana, aquele obrigado a prestar alimentos, a parcela daquele mês não pode ser parcelado, não pode ser dividido. Eu coloquei na apostilinha de vocês vários exemplos que, em decorrência da lei, né, por conta de situações econômicas, né, por conta de ordem econômica, impede a divisibilidade daquela prestação, daquela coisa. Também tem aquela indivisibilidade convencional que está aqui no artigo, né? Em razão determinante do negócio jurídico. Se o negócio jurídico for combinado que não se deve parcelar, ainda que seja em dinheiro, porque a obrigação de entregar dinheiro, ela é totalmente divisível. Mas se for convencionado que o pagamento será em uma única parcela, ou à vista ou daqui a 30 dias, essa prestação se tornou indivisível. Então, tem 3 fatores determinantes da indivisibilidade da prestação: a natureza do bem, ou razões de ordem econômica, que é determinado por lei, ou na convenção, né? O negócio jurídico foi convencionado daquela forma, ok? Então, precisamos lembrar quais são as razões determinantes da divisibilidade da prestação ou não, certo? Então, eu quero que vocês leiam esse artigo, o artigo 257, 258, e vocês observam 259 também, para
compreensão dessas prestações divisíveis ou indivisíveis. Sempre lembrando, se houver dois credores ou mais, né, uma pluralidade de credores ou uma pluralidade de devedores. Eu sempre coloco o devedor de amarelo porque ele está amarelo, de tristeza, para pagar uma dívida, né? O azul está radiante de alegria porque ele sabe que ele tem a receber, né? Havendo uma pluralidade, a gente precisa ver as regras, se a prestação é divisível ou não, certo? Imagine um único credor e dois devedores. Se a prestação for divisível, é óbvio que cada um vai pagar uma parte. Vamos imaginar dinheiro, né? Se esses dois devedores devem 10 mil para o único credor, 5 mil para cada um. É um raciocínio bastante lógico, né? Se for dois credores e um devedor e a prestação for divisível, imagina 2 sacos de feijão, um saco de feijão para cada credor. Essa regra carece assim de raciocínios maiores, é muito claro. Agora a questão é, quando houver mais de um credor ou mais de um devedor e a obrigação for indivisível, tá? Então nós precisamos ver quais regras se aplicam. O artigo 259 diz: se havendo 2 ou mais devedores e a prestação não for divisível, ou seja, traduzindo, é indivisível, cada um será obrigado pela dívida toda. O devedor, parágrafo único, que paga a dívida, subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados, tá? Então, havendo mais de um devedor. Então, os devedores aqui, amarelinhos aqui, de tristeza, porque eles devem uma dívida, né? E a dívida é indivisível. Por esse artigo 259, se um único paga a dívida, e paga a dívida toda, aí ele se torna credor do outro, pelo menos na parcela que esse outro era responsável de pagar. Quando diz subroga-se, ele substitui o credor, tá? Então eram 2 devedores que a prestação é indivisível, um ou outro pode pagar, né? Se um deles paga a dívida toda, ele vai ser substituído nos direitos do credor originário. Porque aí aquele credor sai, ele recebeu, está satisfeito, e esse aqui se torna credor da parte que lhe cabia desse, tá? Essa é a primeira regra, e no próximo vídeo nós vamos ver as outras regras, tá? Eu tô mandando para vocês a apostila, tá? Quero que vocês leiam com cuidado, consultem a doutrina especializada, tá? Porque na próxima aula veremos o restante desse vídeo com as outras regras aplicáveis, tá? Eu resolvi fazer 2 vídeos para vocês terem tempo de raciocinar o que foi apresentado aqui nessa aula. Sempre lembrando que vocês podem fazer perguntas, podem tirar as dúvidas, eu estou à disposição, ok? Um abraço a todos!